Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. 18h04. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu cassar os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. O ex-diretor da ABIN foi condenado por participar da trama golpista. Já o filho do ex-presidente perderá o mandato por conta das faltas e exceções, desde que decidiu morar nos Estados Unidos. O presidente Lula anunciou que vai vetar o projeto de lei da dosimetria, que reduz a pena para condenados por tentativa de golpe e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lula disse que não sabia de um acordo para aprovar o projeto. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que fez sim um acordo com a oposição. Os governistas não atrapalharam a votação da dosimetria e, em troca, a oposição não obstruiu a votação do projeto, que corta benefícios fiscais e aumenta a tributação das bets. O projeto aumenta a arrecadação federal em mais de 20 bilhões de reais. A Polícia Federal fez buscas na casa do senador maranhense Weberton Rocha, suspeito de envolvimento nas fraudes do INSS. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do parlamentar, mas a Justiça expediu apenas mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, o senador viabilizava as operações de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Por 6-5, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a aposentadoria integral só será concedida em casos de doença ou incapacidade relacionadas ao trabalho. A decisão confirma o que prevê a reforma da Previdência de 2019. O STF mantém o desconto de 40% para os casos não ocupacionais. Agora, na primeira fila, abrindo os trabalhos, Gustavo Santiago. Secretaria Estadual de Turismo e Turis Rio lançam mais uma edição do projeto #Tô no Rio, na zona sul da cidade. Em seguida, Júlia Cabreiro. Governo do Estado e Polícia Civil desarticulam quadrilha que invadia sistemas públicos para beneficiar integrantes do Comando Vermelho. Enzo Anselmo. Estado divulga a tabela de referência do IPVA 2026 e abre calendário de pagamento. João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família. Sidney, você é um cara famoso, né? Muito querido, tem muitos fãs. Muito obrigado. Você já foi perseguido por algum fã? Já aconteceu isso. Acontece. Muito ruim, né? É muito insistente, é uma coisa desagradável. Você pensa que conversando você vai resolver, mas muitas vezes você pode estar lidando com a pessoa desequilibrada psicologicamente. É difícil, viu? Pois é, a atriz Isis Valverde foi perseguida durante 20 anos. Você acredita nisso? Acredito que ela já havia comentado esse dissabor em um cidadão que a acompanhava e descobria a localização dela em todo o Brasil, por onde ela andava e para onde ela ia, ele descobriu. Ele até contratou um detetive. Pois é, contratou um detetive, foi preso no condomínio dela. E para falar sobre esse crime, né, que se chama stalking, né, que é o crime de perseguição, a gente convidou o advogado criminalista Carlos Eduardo Rebelo, que vai falar tudo sobre esses casos. E é bom saber por que demorou tanto tempo, né? Porque se isso tem na legislação cobertura, se tem proteção, se tem o direito da pessoa buscar a justiça e a polícia, por que demorou tanto tempo? Essa lei é recente, a gente vai ver isso. Bom. Então daqui a pouquinho você conta essa história. Hoje é dia do museólogo. O objetivo da data é homenagear os profissionais que atuam na área e reconhecer a importância de quem organiza acervos, cuida da conservação e coordena exposições. É um trabalho muito bonito, muito importante e eu ia falar trabalhoso, trabalho trabalhoso fica feio, mas exige mesmo muita atenção. E ouvinte Tupi, nós queremos saber, você tem curiosidade de saber mais sobre a história visitando museus? Como é que isso se dá na sua vida? Você costuma visitar? Gosta da ideia? Alguém já te convidou? Você vai sempre? Já levou sua família? Ou seja, comente sobre esse assunto. 980-18-8880 980-18-8880. E a previsão do tempo, hein? Hoje ficou esquisito de novo. Renata Victor, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite a possibilidade de chuva isolada, de fraca a moderada. Amanhã, sexta-feira, a previsão é de chuva a qualquer momento do dia. Em alguns momentos, ventos moderados. A temperatura continua amena. Mínima prevista, 18 graus. A máxima não deve passar dos 27 graus. No município,
do Rio de Janeiro. Sidney. As informações do trânsito com Barrocas, que volta daqui a pouquinho, com Paulo Lage, direto do helicóptero. As informações do transporte público com o Thiago Souza. São aquelas informações de momento, logo na abertura do próximo bloco. Família Tupi, muito obrigado por sua audiência. Que audiência, hein? Os últimos resultados muito positivos, mostrando que você está gostando do Jornal da Tupi. Nós todos aqui não somos servidores públicos assim, trabalhando em governo, não, mas nós somos prestadores de serviço ao público, com muito prazer. Família Tupi, boa noite. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de sexta a domingo. Arroz de mingote R$16,95. Condensado Italac R$4,99. Azeite Serrata R$27,98. Peixe salgado site R$59,90. Lombo site Ribeiralbe R$79,90. Pneu suíno R$15,98. Ave gentileza R$13,98. Lombo suíno R$19,98. Linguiça churrasco Seara Perdigão R$15,98. Filé de frango Seara R$17,98. Coca-Cola 2,5 litros R$9,99. Guaraná Antártica 2 litros R$7,49. Antártica Latão Pequi com 12, cada sai por R$3,79. Brahma Lata Pequi com 18, cada sai por R$2,95. Visite a nova loja do Leme. Rede Economia. Economia é aqui. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. O mundo que você conhece vai entrar em guerra. Nos cinemas UCI você assiste a estreia de Avatar Fogo e Cinzas, vivendo cada impacto, cada batalha, cada emoção. Escolha a tela gigante IMAX, o som imersivo da X Plus ou a magia em movimento da 4DX, com poltronas que se movem em efeitos de vento, chuva, nevoeiro e aromas, que colocam você dentro da história. E tem mais, clientes UCI Unique pagam meia entrada. Avatar Fogo e Cinzas tem que ser numa sala especial dos cinemas UCI. Não aceite menos do que o extraordinário. Confira a classificação indicativa em ucincinemas.com.br. É Natal chegando, o sabor tá no ar. Na família reunida, todo mundo vai gostar. Saborear é gostoso de verdade. Saborear, sabor que traz felicidade. Nesse Natal, leve bolinho com bacalhau Saborear pra sua mesa. Siga @Saborear no Instagram. Saborear. Quem prova, não troca. Supermercados Unidos, confira as ofertas: ovos 20 unidades 8,98 no app, tomate 3,98, alho 14,90, cebola 2,98. Venha conhecer a nova loja Jardim Gramacho em Caxias. Supermercados Unidos. De segunda a sexta, 10 da manhã, o show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de... Fim de ano mundial, positividade total. Recarregue seu TIM pré-chip e concorra a prêmios no Recarga Premiada. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora 0800 305 2090. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h13. Quer ouvir notícias do trânsito? Hashtag segue a líder. Muito bem, vamos abrir os trabalhos com o Thiago Souza. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Tudo bem, sim, Sidney. Boa noite para você, boa noite, família Tupi. Apesar da chuva que está sendo registrada em alguns pontos da cidade do Rio, a volta para casa está bem tranquila, Sidney, até o momento, pelo menos, né? Os passageiros não enfrentam nenhuma dificuldade nos trens, tudo funcionando lá dentro da normalidade, né? Nos ramais de Deodoro, Japeri, Santa Cruz, Gramacho e Belfor Roxo. Os BRTs também estão operando sem ocorrências até o momento nos 4 corredores. Esse mesmo panorama de normalidade também é registrado nas
nas linhas 1, 2 e 4 do metrô, que operam ali com intervalos de 11 minutos e tudo tranquilo nos VLTs e também nas barcas, Sidney. Muito obrigado, Thiago. E na sequência, outras informações, só que do trânsito. Barrocas, o que você tem na sua tela? É um panorama do centro da cidade, Sidney, na Avenida Francisco Bicalho, no sentido rodoviário, é trânsito lento no trecho da Leopoldina. Há reflexos também no trevo das Forças Armadas e na Praça da Bandeira. Na Avenida Presidente Vargas, no sentido Praça da Bandeira, o motorista encontra retenções entre a Central do Brasil e a Cidade Nova. Já na Via Expresso do Porto, a antiga Rodrigues Alves, pontos de lentidão entre a saída do túnel Prefeito Marcelo Alencar e o acesso à Avenida Rio de Janeiro, Sidney. Muito bem, antes de cumprimentar aqui o Gustavo Santiago, que eu vou cumprimentar já, pedir a ele para nos transmitir a sua reportagem. Como ele acabou de chegar da rua, eu há meia hora peguei uma chuva forte aqui perto da Igreja Santa Luzia, perto aqui da Avenida Beira-Mar, mas essa parte, vamos dizer assim, próxima do Museu de Arte Moderna, Não sei de onde veio o Gustavo, tá chovendo também, ou estava chovendo por onde você andou, Gustavo? Boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite aos ouvintes da Rádio Tupi. Eu estava gravando reportagem lá em Copacabana e por lá parecia até que o mundo estava acabando. Muita chuva. Inclusive meu pé tá todo encharcado aqui. Tá todo molhado, Todo molhado. Entendi, muito bem. E ele tá rindo. A felicidade da pessoa é bacana, quando ela não se aborrece, E a vida fica melhor assim, dessa maneira. A pessoa fica reclamando de tudo também. Deu uma topada, o dia tá ruim, ganho pouco, tô infeliz, quero ir embora, tô com dor no joelho, bebi água, me engasguei. Aí fica tudo difícil. Você já interpreta, tá com a galocha molhada. Tô com a galocha molhada. Muito bem. Qual é a reportagem que você tem hoje? Sidney, a Secretaria de Estado de Turismo e a Turis Rio lançaram agora há pouco na Praia de Copacabana mais uma edição do projeto #Tô no Rio. Esse projeto transformou o Posto 4 em um centro de informações turísticas voltado para quem visita a cidade neste fim de ano. O espaço conta com um stand instagramável e reúne informações sobre atrações de todas as regiões do estado, incluindo destinos do interior, com o objetivo de mostrar que o Rio vai muito além da capital. A iniciativa do projeto busca ampliar o tempo de permanência dos turistas aqui na cidade e estimular novas rotas de viagem e fortalecer o setor turístico fluminense. O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, falou sobre o espaço oferecido aos turistas. Vamos ouvir. Aqui é um espaço que vai poder proporcionar aos municípios das 12 regiões turísticas exporem aqui os seus atrativos. Cada final de semana vão ter aqui 4 municípios que vão poder demonstrar aqui o que tem de melhor para esse turista que tem como prioridade conhecer aqui a Praia de Copacabana, que conhece e é o maior fluxo turístico, principalmente do turismo internacional, é aqui na Praia de Copacabana, que a gente possa levar esse turista também para as outras 12 regiões do estado. O presidente da Turis Rio, Sérgio Almeida, também falou sobre o local. Vamos ouvir. É um espaço para você prestar informações turísticas, mas também trazer o interior todo do estado para cá, para durante 4 meses poder promover e divulgar. Eles trazem artesanato, eles trazem as fotos da coisa, opções de hotelaria, opções de equipamento, e aí no maior espaço de turismo do Brasil, que é a Praia de Copacabana. Além da divulgação dos municípios, o projeto também oferece uma programação cultural com shows musicais todos os finais de semana, atraindo turistas e moradores e criando também um ambiente de experiência e interação à beira-mar. O lançamento contou com a presença de autoridades, representantes dos municípios e alguns empresários do estado. Sidney. Você sabe, Gustavo, que esse ano o turismo foi muito bem conduzido. O governo do estado se empenhou bastante. As iniciativas do município já são conhecidas também. Houve um acerto por parte da Embratur também na gestão Marcelo Freixo. Houve um aumento muito grande de presença de turismo internacional. Os shows ajudam também, evidentemente. Isso é sensacional. Eu recebi, inclusive, por acaso, foi interessante você falar sobre essa pauta, do André Português, que foi prefeito da cidade de Miguel Pereira. Atualmente, quem venceu foi até um candidato que ele apoiou, chamado Pedro Paulo Quinzinho. Ele me convidou porque vai inaugurar agora, nesse fim de semana, o Parque Aventura Animal. Essa é uma das cidades que tem investido bastante em turismo. Exatamente. Vai ter a presença do governador Cláudio Castro, lógico, a presença do prefeito que já citei, vai estar lá, claro, o prefeito da autarquia Miguel Pereira Tur, que é o André Português, vai estar o vice-prefeito de Miguel Pereira, Vitor Hugo, e o Bernardo Rossi, que é secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. Então, interessante um investimento que tem que ser feito mesmo, com toda a atenção governamental de recursos na área metropolitana e capital, Rio de Janeiro, e nestas cidades
do interior também. Eu acho que é um acerto, porque ajuda ali, no mínimo, o turismo interno. Exatamente, Sidney. A gente está em períodos aí de verão, transatlânticos chegando, muitos turistas, e aí o objetivo simplesmente desse espaço é turistas não vão ficar só em Copacabana, Leblon, Zona Sul. Podem conhecer também Angra dos Reis, Miguel Pereira, Cabo Frio, Arraial do Cabo. Então, um pouquinho dessas cidades aqui do estado vão estar representadas ali em Copacabana para poder auxiliar o turista aí a não só ficar aqui, mas a conhecer todo o estado também, que é muito bonito. Ô Thiago Souza, você, quando é possível, né, de férias principalmente, eu imagino, curtir, você prefere mais serra ou mais praia? Se tivesse que escolher uma coisa ou outra? Serra. Mais serra, gosto mais de frio. Sim, mais sim. de frio. Você, Barroco, o que prefere? O estado do Rio de Janeiro, se você tivesse que escolher, preferiria serra ou praia? Sendo barato, eu vou. Vamos imaginar, sendo todo financiado. Esqueça o dinheiro. O que você curtiria? Praia mesmo. Mais praia. E você, Gustavo, o que você prefere? Sidney, eu sou cabofriense, né? Então eu sempre vou Homem preferir... de praia. Eu sempre vou preferir Cabo Frio, região dos lagos. É minha primeira opção sempre. Primeira opção sempre é pé na areia. Agora então, eu fui pra Miguel Pereira e tá muito bonito, realmente. Tá, sim. A cidade de Miguel Pereira tá bonita, tem Parque dos Dinos, é bem legal para as criançadas. Outro dia eu fui falar que tá lembrando muito Gramado. Mas Gramado é muito melhor, tá? Olha, eu vi um salto grande. Calma, gente, calma, vamos prosseguir. Lembrando que podemos aprender com Gramado aquela universidade da hotelaria. É bom qualificar a mão de obra também, viu, gente? Não é só botar tudo certinho, boas atrações, as estradas ótimas, que ajudam, né? Mas tem que ter um bom atendimento. Mas foi inspirado realmente em Gramado. Todas as mudanças lá de Miguel Pereira foram baseadas mesmo em Gramado. As crianças... Tem até fábrica de chocolate também. Verdade. As crianças sempre gostam, mas você se surpreendeu com o tamanho do dinossauro? Os dinossauros são muito grandes. Tá certo, 18h20. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Virou problema? Relaxa. Alamo se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4000-1939. Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. E performance, segurança e durabilidade. Monroe Amortecedores é a escolha de quem entende de suspensão. Monroe Amortecedores, uma marca Drive. Motorista, quando chove, cuidado redobrado. Pelo amor de Deus, hein? Toma cuidado, reduz um pouquinho. Vai atrasar 10 minutos, mas salva a vida, né? Não chega rápido lá no céu. Calma, nada de acidentes. Como é que está a cidade nesse momento e por onde chove? Paulo Lage, boa noite. Boa noite para você também, Sidney Rezende, a todos aqui no Jornal da Tupi. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Chove em diversos pontos, Sidney, principalmente na Zona Sul, região central e também ali pela Grande Tijuca. Cautela redobrada, teve registro de chuva moderada nesses pontos na última hora, de acordo com o sistema Alerta Rio. Falando agora da Avenida Brasil, Sidney, movimento complicado para quem vai no sentido Zona Oeste. Teve um acidente mais cedo, um carro bateu numa mureta nas proximidades de Olaria, para quem vai rumo ao centro. Complica bastante a passagem a partir da Penha, bem pior para você que está seguindo rumo à Zona Oeste da cidade, com a lentidão começando a partir do Caju, vai assim até pelo menos a altura de Guadalupe. Definitivamente não é um caminho seguir pela Avenida Brasil nesta tarde de quinta-feira. Quem está pela Ruranos, melhor nesse momento, para você que vai acessar a zona norte da cidade, até mesmo o Pastor Martin Luther King Jr. Vai encontrar lentidão, é verdade, entre em A1 e a chegada a Tomás Coelho, com a diferença que melhora na chegada a Vicente de Carvalho e também nas proximidades de Colégio no sentido Pavuna. Pequenas vitórias também merecem um brinde. Com Aurora Zero Álcool, dá para celebrar a qualquer hora. Produto destinado a adultos. Daqui a pouco tem mais, no Jornal da Tupi. Informação, esporte, emoção, tá tudo aqui. Super Rádio Tupi. Agora sim, chegou a hora de você adquirir seu carro ou moto sem pagar juros na parcela. Aqui no Consórcios TFA, você consegue realizar seu sonho com condições que cabem no seu bolso. Instagram, @consórcio TFA Motors. Aqui não é IA, é TFA. Quinta é dia de promoção com as mega ofertas que preparamos para vocês.
Tender Frimeza, quilo 37,98. Pernil inteiro Aurora, quilo 19,95. Azeite italiano Dui, 500 ml, 24,79. Panetone artesanal, 400 gramas, 9,89. Ameixa Rubi, quilo 8,99. Vinho argentino Amaian, 750 ml, 19,98. Beba com moderação. Megabox é muito por muito pouco. Fato venéreo. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima abriu inscrições para o Selo Escola Climática 2025, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A certificação vai reconhecer escolas, creches e muitas entidades da rede municipal com práticas pedagógicas e de gestão voltadas à educação climática. As inscrições são de graça e seguem abertas até 20 de dezembro de 2025. Super Rádio Tupi. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Segurança é prioridade. Por isso, a Alerj economizou e repassou R$282 milhões ao governo do estado. E também garantiu que 50 milhões fossem para reforçar o programa Segurança Presente. São mais policiais nas ruas e mais proteção para quem vive e trabalha no estado. Esse é o compromisso da Alerj. Transformar recursos em melhorias reais para a população. Alerj, transforma sua vida. Saiba mais em alerj.rj.gov.br. De segunda a sexta, 7:30 da noite, o programa Tamo Junto é um oferecimento de... A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. 18 horas e 26 minutos. Olha, é bem polêmica essa gratificação faroeste, né? Todo mundo sabe que isso não dá resultado, mas não é que a Assembleia Legislativa acabou aprovando, mesmo o governador tendo vetado isso. Vamos ouvir a reportagem da Maria Vitória Lima. Vitória, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. A Assembleia Legislativa do Rio derrubou hoje o veto do governador Cláudio Castro e decidiu retomar a chamada gratificação faroeste para policiais civis. A medida havia sido barrada pelo governo do estado em outubro deste ano, com a justificativa de evitar novas despesas, mas voltou a valer após votação no plenário da Alerj por 40 votos a 24, incluindo o apoio do próprio líder do governo, o deputado Rodrigo Amorim, do União. A gratificação faroeste faz parte do projeto que reestrutura o plano de cargos e salários da Polícia Civil. Um dos artigos prevê o pagamento de um bônus extra que pode chegar até 150% do salário para policiais que, durante operações, executem criminosos. Com a decisão de hoje, o Estado fica autorizado a pagar o bônus quando agentes matarem em serviço. A oposição informou que vai recorrer à Justiça. Volto com você, Sidney. Muito bem, na sequência, viu, Maria Vitória, vamos trazer aqui agora informações do Enzo,
Anselmo, porque o Estado divulgou a tabela de referência do IPVA 2026 e abre o calendário de pagamento. Você que tem carro, ouça com atenção. Tudo bem, Enzo? Boa noite. Boa noite, Sidney e ouvintes da Rádio Tupi. A Secretaria Estadual de Fazenda divulgou as tabelas com os valores venais dos veículos que servirão de base para o cálculo do IPVA 2026. As informações são da FIPE e definem os preços de mercado sobre os quais incidem as alíquotas do imposto. Permanece o desconto de 3% para pagamento à vista, além da opção de parcelamento em até 3 vezes. Para veículos com final de placa 0, por exemplo, o vencimento da cota única ou da primeira parcela será no dia 21 de janeiro. O pagamento deverá ser feito exclusivamente por meio do documento de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, o DARJ, que estará disponível no início de janeiro no site ipva2026.fazenda.rj.gov.br, mediante informação do Renavan. O DARJ poderá ser pago via Pix ou código de barras nos bancos parceiros. O site também oferece consulta de débitos, orientações gerais e contato com a equipe responsável pelo IPVA. Enzo Anselmo para o Jornal da Tupi. Há pouco falamos aqui desse assunto, gratificação faroeste, e tem uma informação que o Barrocas recebeu aqui do deputado Carlos Mink. Vamos voltar a esse assunto então. Diga lá, o que ele está nos ouvindo? Pois é, Sidney, eu estava consultando alguns deputados, o deputado Carlos Mink acaba de me mandar aqui o documento oficial, né? Ele vai entrar na justiça com uma representação de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar contra a chamada gratificação faroeste. Segundo ele, não tem fonte de custeio nem estudo de impacto financeiro aí para as contas do Estado. Tem uma outra justificativa que vai estar também nessa ação, se você me permite tocar nesse assunto, que é o seguinte: não é honraria alguma, não é heroísmo algum você matar alguém, é inconstitucional. Você não pode ser remunerado porque matou alguém. Então, é apenas uma consequência de uma ação, né? De uma ação, mas se fosse um gesto de honra, vou dar um exemplo, você até desse exemplo na televisão também. Se você, o policial está num carro de polícia e de repente ele é interceptado por bandidos e ele vê uma senhorinha grávida com duas crianças que ia naquele preciso momento atravessar a rua e ele sai do carro com a arma na mão, atirando contra os bandidos, socorre a senhora, tira as crianças pro lado de cá, um herói, um trabalho de heroísmo, de honra, né? Merece todo o carinho, atenção, promoção, respeito da sociedade e tudo mais. Ele fez um ato de heroísmo. É razoável até que ele ganhe uma gratificação de 100%, 150% do seu salário. Seria até um gesto consagrado em lei, tudo bem. Mas você começar ao matar, receber gratificação, e se você matar eventualmente um inocente, mesmo inicialmente achando que aquela pessoa era ligada à bandidagem ou ao crime, isso pode acontecer e já aconteceu quando existia a gratificação faroeste. É que esses deputados que são favoráveis, no ano que vem tem ano de eleição, ele quer chegar na televisão, quer chegar no rádio, na internet e dizer assim: eu tô colaborando aqui para enfrentar a bandidagem e tal. Eu tenho a impressão que isso vai ser uma polêmica que vai levar a justiça a ter que tomar uma posição. Agora, 18h31. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. As tiras Oncol Plus são ideais para monitoramento prático e preciso da glicemia. Controle sua diabetes com facilidade e precisão, mantendo sua saúde em dia com Oncol Plus. As tiras confiáveis que já venderam mais de 1 bilhão de unidades no Brasil. E sabe onde comprar Oncol Plus com o menor preço? No Super Saudável Shopping. Isso mesmo, acesse supersaudávelshop.com.br e compre agora. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Alô, amigos, eu, Vitor Hugo, e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi, estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na Rede Economia de Jacarepaguá, na Estrada do Boiúna, número 184, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Te espero lá, te vejo lá. Rede Economia.
18 horas e 33 minutos. Thiago Souza nos chama aqui com uma informação de momento. O que houve, hein, Thiago? Olha, Sidney, a Polícia Militar instaurou um procedimento interno para apurar a conduta de um agente durante uma abordagem que aconteceu ontem à noite em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Um vídeo que circula nas redes sociais, Sidney, mostra o militar agredindo uma mulher com um fuzil. A moradora chega, cai no chão e grita por socorro. De acordo com o comando do batalhão de Mesquita, o policial foi afastado das atividades operacionais como medida administrativa preventiva. A corporação informou ainda que não compactua com desvios de conduta ou excessos. Sidney. 18h33. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi deseja a todos um Feliz Natal. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. De segunda a sexta, 8 da manhã, o programa Isabelle Benito é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E a Realpax tem foco no cliente. Assine Realpax, gente cuidando de gente. Jornal da Tupi, no comando, Sidney Rezende. Ainda dá tempo de participar da pesquisa do dia. Hoje é dia do museólogo. O objetivo da data é homenagear os profissionais e reconhecer a importância de quem organiza acervos, cuida da conservação e coordena exposições. Parabéns, galera! Ouvinte Tupi, nós queremos saber, você tem curiosidade de saber mais sobre a história visitando museus? O WhatsApp da Super Rádio Tupi é 980 18 8880. Eu vou repetir, 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Quinta é dia de promoção com as mega ofertas que preparamos para vocês. Tender Frimeza, quilo 37,98. Pernil inteiro Aurora, quilo 19,95. Azeite italiano Dui, 500 ml, 24,79. Panetone artesanal, 400 gramas, 9,89. Ameixa Rubi, quilo 8,99. Vinho argentino Amayan, 750 ml, 19,98. Beba com moderação. Megabox é muito por muito pouco. Fato Venéreo. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Esporte. Agora, vamos falar do Vasco da Gama. Ontem o Vasco fez bonito, achei que trouxe um bom resultado. Podia até ter vencido, né, Wellington Campos? Boa noite. Boa noite para você, Sidney Barroga. Realmente foi um belo resultado. O melhor seria a vitória. Mas o Vasco jogou bem. Segurou o Corinthians, neutralizou alguns pontos fortes da equipe paulista e para muitos, inclusive o técnico Fernando Diniz, merecia ter saído de lá com a vitória. Foi um nó tático, você acha? O Diniz fez uma armação que segurou o Corinthians? Segurou o Corinthians, armou e mais, os jogadores executaram com muita perfeição. Com medo de soltar o Ryan, ficaram presos lá atrás, né? Lá atrás e tudo. O Andrés Gomes muito perigoso, o Coutinho criativo, o Thiago Mendes jogando demais, aquele 23 do Vasco da Gama, junto com o Barros, o 88. Então, fecharam a equipe do Corinthians. Tanto, se você viu, após o final do jogo, a saída do Dorival, ele xingou um torcedor. Que o torcedor, perdeu o equilíbrio, né? O torcedor corintiano estava xingando, que eles esperavam sair com a vitória de dentro. E a torcida, como sempre, fez muito bonito. Agora tem um osso duro de roer para Fiel e para os torcedores do Corinthians em geral, porque o jogo é no Maracanã, né? O jogo é no Maracanã e vamos ter mais de 70 mil torcedores no Maracanã. Vai ter mais do que lá. Lá não bateu 50 mil, né? Bateu, tem a renda aqui. Acho que foi 49 mil, se eu não estou enganado. Não, 46.616 pagantes, 47 mil
339 torcedores presentes. Alguma novidade no Vasco? Teve uma baixa, né? O jogador meio-campo estava fazendo um aquecimento e deu um problema no joelho. Ele né? não é titular, o Matheus Carvalho. Ele está chegando ao Rio de Janeiro para fazer um novo exame. O Vasco vai ser esse aqui, ó: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert, Renan e Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes, Coutinho e Nuno Moreira, Rayan e Andrés Gomes. Muito bem, parabéns, Vascão, trouxe aí o ponto necessário, não perdeu, isso é importante, porque é razoável até acontecer quando o jogo é fora, o time perder quando joga lá, né, mas não foi o caso não, 18-38. Eu tô no Rio, eu tô aqui, sou carioca, eu sou Tupi. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. O governo federal está presente na saúde do povo do Rio de Janeiro, dessa vez com o Farmácia Popular. O programa está cada vez mais forte, agora com todos os remédios gratuitos e distribuição de fraldas geriátricas. Em 2025, já foram 2,5 milhões de pessoas atendidas pelo Farmácia Popular só no estado do Rio de Janeiro. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio de Janeiro. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Alamo. Com a Alamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4.939. Tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. E atenção, é o Natalzão da Casas Bahia, apresentão no precinho em até 24 vezes fixas no carnê, com a primeira parcela só para o ano que vem. Corre para a loja da Casas Bahia e aproveite. Agora, 18h40, Paulo Lage nos traz informação da região sudoeste, da linha amarela também. Como é que estão as coisas por aí, direto do seu helicóptero, Lage? Olha, tá complicado, viu, Sidney Rezende? Inclusive, quem passa pela linha amarela tem lentidão até a chegada à Praça do Pedágio em Água Santa, seguindo para a Barra da Tijuca. Na pista contrária, é bem pior nesse momento a passagem para a Zona Norte, isso principalmente até o acesso para o túnel da Covanca, reflete inclusive pela Jeremário Dantas e também no acesso pela estrada do Pau Ferro. Quem tá pela Barra da Tijuca, inclusive já com reflexos também ao longo da Avenida Ayrton Senna. Quem está passando pela Avenida das Américas perde tempo também, começando no trecho de acesso pela Ministro Ivan Lins. Definitivamente não é um caminho seguir pelo Recreio dos Bandeirantes ali pelas Américas. Pela orla está um pouco melhor nesse momento, mesmo com a lentidão na passagem da Lúcio Costa, na altura da Praça do Ó e também no trecho da Praia do PP. Melhora mais à frente após a passagem do Parque Municipal de Marapendi. Quem está passando pela Avenida Embaixador Abelardo Bueno, estou observando a lentidão no sentido Ayrton Senna, isso na altura da estação Rio 2 do BRT e também nas proximidades da curva Chico Anísio. Quem está pela Salvador Allende também lentidão até o momento, até a chegada ao Parque dos Atletas, passando em direção à Barra da Tijuca e também à região de Curicica. Vai precisar de paciência o ouvinte circulando por essas localidades nesta tarde de quinta-feira. Atenção, é o Natalzão da Casas Bahia, presentão no precinho em até 24 vezes fixas no carnê, com a primeira parcela só para o ano que vem. Corre para a loja da Casas Bahia e aproveite. Daqui a pouco tem mais no Jornal da Tupi. Você está ouvindo Jornal da Tupi, no comando Sidney Rezende. Temos uma informação importante para você que acompanha a cidade aqui, utilizando-se desse serviço do Jornal da Tupi, da Super Rádio Tupi. João Pedro Barroca. É isso, Sidney, tem acidente na Avenida Rei Pelé, acidente entre carro e moto que ocupa uma faixa da via ali no sentido Meier, na altura do metrô do Maracanã, e o motorista vai encontrando trânsito congestionado desde o Maracanã até o Meier. Eu tô dizendo, toma cuidado, a pista tá molhada, isso vale para você também da motocicleta, mas principalmente quem tem ali deslocamento para fazer, nada de ficar cortando, costurando, escolha uma pista, meu amigo, e toca. Vou contar uma coisa aqui que eu faço como motorista, viu? Eu acho que funciona. Quando chove muito intensamente, eu não vou nem na pista central, nem da esquerda, que é aquela de ultrapassagem, eu vou atrás do ônibus da direita, porque essa é uma pista que ninguém gosta, porque acha que a visibilidade fica prejudicada, mas é que anda mais rápido, você pode ir, vai seguro, vai numa boa, mantenha aqui a distância do carro seguinte, você vai se surpreender, é muito melhor do que você achar que vai pela esquerda, todo mundo pensa igual, cara, vai 98% das pessoas nessas pistas da central e da esquerda, vá na direita você vai bem. 18h42. Jornal da Tupi.
Esporte. Vamos lá, ontem foi um dia cabeça quente pro rubro-negro, né? O time jogou legal, aquela coisa toda, mas no pênalti não funcionou. Marcos Coelho, como é que tá o dia seguinte? Boa noite. Alô, Sidney, abraço pra você, pros amigos ligados aqui no Jornal da Tupi. No Flamengo, página virada, atenções voltadas agora para o ano de 2026. E o Flamengo comunicou hoje que o elenco sub-20 já está em treinamentos visando as primeiras rodadas do campeonato estadual do ano que vem. Isso mesmo, o elenco sub-20 que vai dar conta das primeiras rodadas. O grupo principal deve assumir entre a terceira e a quarta rodada do Campeonato Carioca. Lembrando que esse grupo é basicamente formado por atletas que entraram em campo diante da equipe do Mirassol na última rodada do Campeonato Brasileiro, empate em 3-3, comandado pelo técnico Bruno Pivetti, que é o treinador da categoria sub-20. Enquanto isso, a diretoria segue tratando com o técnico Felipe Luiz a renovação contratual, o vínculo dele é só até o final do ano. Tendência natural é que o seu contrato seja renovado já na próxima semana, e aí fica a expectativa sobre qual será o planejamento para 2026. Um abraço, Sidney. Muito bem, você está acompanhando o Jornal da Tupi. Supermercados Unidos, confira as ofertas: ovos 20 unidades 8,98 no app, tomate 3,98, alho 14,90, cebola 2,98. Venha conhecer a nova loja Jardim Gramacho em Caxias. Supermercados Unidos. No ar, Minuto Economia. Um minuto que rende. Oferecimento: Fundação Getúlio Vargas. O agronegócio vive em 2025 uma explosão de pedidos de recuperação judicial. É o efeito dos juros altos com elevação dos custos de produção, principalmente pelos reajustes dos preços dos insumos, acrescentando-se a quebra de safras motivada por eventos climáticos extremos. De 2021 para 2025, os pedidos de recuperação judicial no agronegócio aumentaram 1.181%, afetando pessoas físicas, pessoas jurídicas e empresas da cadeia agropecuária. Para se ter uma ideia, no terceiro trimestre de 2023, os pedidos de recuperação judicial no setor foram 123. No terceiro trimestre do ano passado, passaram para 254, mais do que o dobro, e agora em 2025, no terceiro trimestre, foram 628 pedidos de recuperação judicial. Minuto Economia, volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento: Fundação Getúlio Vargas. Relaxa, entendeu? Nem a gente, mas calma. Na Álamo, até quando tudo parece de ponta cabeça pra você, a gente se vira e resolve rapidinho. Álamo Benefícios, relaxa. A gente se vira e resolve rapidinho. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Acesse alamobenefícios.org.br ou chame no 4000-1939. 4000-1939. Servidores ativos e inativos do município do Rio de Janeiro vão receber na próxima segunda-feira, dia 22, uma gratificação natalina, no valor de R$200. O benefício será pago aos servidores cuja remuneração seja de até R$10.626, conforme informado pela Prefeitura do Rio. Rede Economia. Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de sexta a domingo. Arroz de mingote 16,95. Condensado Itamaki 4,99. Azeite Serrata 27,98. Peixe salgado site 59,90. Lombo site Ribeirão 79,90. Pneu suíno 15,98. Ave gentileza 13,98. Lombo suíno 19,98. Linguiça churrasco Seara Perdigão 15,98. Filé de frango Seara 17,98. Coca-Cola 2 litros e meio 9,99. Guaraná Antártica 2 litros 7,49. Antártica Latão Pequi com 12, cada sai por 3,79. Brama-Lata Pequi com 18, cada sai por 2,95. Visite a nova loja do Leme. Rede Economia. Economia é aqui. Pensando em comprar um carro novo? Comece a economizar agora.
Com o GNV, sobra mais para você trocar de carro. No final das contas, com o GNV, você roda mais. Afinal, você roda o dobro em relação ao etanol e ainda ganha 62,5% de desconto do IPVA. Chegue mais longe com o GNV. Acesse e comprove www.naturgy.com.br/simulador. O governo federal está presente na saúde do povo do Rio de Janeiro, dessa vez com o Farmácia Popular. O programa está cada vez mais forte, agora com todos os remédios gratuitos e distribuição de fraldas geriátricas. Em 2025, já foram 2,5 milhões de pessoas atendidas pelo Farmácia Popular só no estado do Rio de Janeiro. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio de Janeiro. Super Rádio Tupi, Rio 24 horas. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Mais um dia intenso, tudo bem, Azedo? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, Barrocas. Boa noite. Olha só, aqui a coisa está super agitada, né? Parece que o ano não acaba. Hoje, agora, no final da tarde, a mesa da Câmara cassou os mandatos do Alexandre Ramagem, do PL aí do Rio de Janeiro, que está foragido nos Estados Unidos, né? E também do Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, que se autoexilou nos Estados Unidos. Foi uma decisão que surpreendeu, porque o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, havia decidido colocar essas duas questões em votação no plenário da Câmara. E ele voltou atrás e resolveu acatar a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque, pela legislação, essa questão é um ato meramente administrativo da Câmara. Quer dizer, quando alguém é cassado pelo Supremo, a Câmara ela não tem poder de revisão sobre a decisão do Supremo. Ela tem que acatar e adotar as medidas administrativas formais, porque as pessoas recebem, tem apartamento funcional, tem uma série de regalias, tem gabinetes, funcionários, quer dizer, é preciso regularizar tudo isso. E nesse caso, de alguma forma, acelera ou não o pedido de extradição, tanto de Ramagem como de Eduardo Bolsonaro, para o Brasil? Eu acho que acelera, mas isso não quer dizer que vai acontecer, porque tem alguma coisa no ar aí que a gente não tem ainda informação, que tem a ver, assim, talvez um ponto de equilíbrio entre a relação do Trump com o presidente Lula e a relação dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto que ele, inclusive, suspendeu aquelas sanções que havia aplicado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a esposa dele. Foram suspensas, né? Então, essa relação do Brasil com os Estados Unidos, particularmente a química entre o Lula e o Trump, está funcionando e tal, e, de certa maneira, essa decisão de ontem com relação à dosimetria facilita um pouco as coisas, e eu imagino que é possível que seja pedida a extradição, mas aí o Trump também vai empurrar com a barriga isso aí. Eu estava vendo aqui alguns juristas dizendo que o Departamento de Estado dos Estados Unidos pode sim determinar a extradição, como pode não aceitar, pode bloquear a extradição. Então vai depender um pouco aí também de elementos de ordem política, você tem toda a razão, né, que passam pelo primeiro andar, tanto da Casa Branca como do Palácio Planalto, depende do grau de entendimento, negociações que se avança na casa, né? De qualquer maneira é um elemento a mais. Um outro assunto também é esse a respeito das aposentadorias de INSS e tudo mais, né? O presidente chegou a dizer que algumas pessoas estão levantando de que há citações, envolvimento do filho dele. Ele falou que é para apurar, que a polícia tem toda a liberdade para apurar o que desejar. Se o filho dele estiver envolvido, que a polícia chegue à conclusão que quiser na investigação. Isso é outra coisa que vai render também, né, Azedo? Hoje surgiu a informação
de uma suposta parceria comercial entre o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, famoso, que era o principal operador daquele esquema de desvio de recursos de aposentados e pensionistas, e que teria negócios, né, com o filho do Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, né? Isso já vazou há algum tempo. Não há uma investigação especificamente sobre o Lulinha, mas o nome dele está aparecendo, e o Lula hoje deu uma entrevista dizendo que essas coisas estão em segredo de Estado, né? Mas que ele tem lido notícias e que de parte dele ninguém deve ficar livre entre os envolvidos nesse escândalo. Se tiver algum filho envolvido, ele será investigado também, ele declarou. Uma posição assim, típica do pai, né? Quando o filho faz coisa errada, né? Que tem a relação institucional, né? Que ele não pode se envolver, ele tem que apoiar as investigações, mas tem a relação afetiva, familiar também, né? É verdade, lembrou bem. Tem um outro assunto também que ia ser levantado aqui por Barrocas, e vai ser, diga, Barrocas. Azedo, me ajuda, por favor, que a gente acompanha a política todos os dias, mas tem certas coisas que só você aí de Brasília pode explicar. O ministro do Turismo, Celso Sabino, ele foi expulso do União Brasil, né, que decidiu abandonar o governo. Pois bem, Celso Sabino foi exonerado do cargo e agora a União Brasil vai indicar o novo ministro. Eu não estou entendendo. Explica essa. Olha, na política existe um negócio chamado correlação de forças. Correlação de forças. O presidente lá do União Brasil, ele tinha se aproximado muito do Tarcísio quando a candidatura do Tarcísio estava ganhando gás aí. O Centrão se articulando para o Tarcísio ser candidato, o Tarcísio aparentemente animado com essa possibilidade, tentando um acordo com o Bolsonaro e tal, e o Bolsonaro lança o filho, Flávio Bolsonaro. Na primeira pesquisa, o Flávio Bolsonaro desidrata completamente o Tarcísio. Ele vem com 23% de intenções de voto, o Tarcísio com 10%. E isso na pesquisa de primeiro turno. Então isso sinalizou para o Centrão, que faz resistência à candidatura do Flávio Bolsonaro, sempre fez, e que queria a candidatura do Tarcísio, que isso não vai acontecer, que o Lula continua favorito, competitivo, etc. E como esse pessoal não consegue viver longe do poder, e tem um contingente razoável do União Brasil, que é o antigo PFL, né, o antigo DEM, no Nordeste, que apoia o Lula no Nordeste, então eles resolveram dar a volta atrás. Eles tinham decidido sair do governo, Sabino se rebelou, eles expulsaram o Sabino, resolveram continuar no governo, e aí o presidente do União Brasil, o Rueda, procurou o governo e disse, não, a gente vai apoiar o governo, mas nós queremos indicar o ministro. Aí o Sabino dançou. Ele já... essa que é a articulação que houve. Quer dizer, eles mudaram de posição, o governo precisa ampliar sua base no Congresso. E o único que se lascou então foi o Celso Sabino. Pois bem. Tá explicado. Né? Porque ele já está perto da eleição, ele é deputado lá no Pará, né? E o governador aliado do Lula. Então, de qualquer maneira, assim, eleitoralmente, ele deve estar com a vida resolvida. Tá certo. Luiz Carlos Azedo volta amanhã direto de Brasília. Abraço, Azedo, 18h57. Abraço. Super Rádio Tupi, Rio 24 horas. Rede Economia.
Natal com caminhão de economia. E prêmios. Promoções de sexta a domingo. Arroz de mingote 16,95. Condensado Itamaki 4,99. Azeite Serrata 27,98. Peixe salgado site 59,90. Lombo site Ribeiralbi 79,90. Pneu suíno 15,98. Ave gentileza 13,98. Lombo suíno 19,98. Linguiça churrasco Seara Perdigão 15,98. Filé de frango Seara 17,98. Coca-Cola 2 litros e meio 9,99. Guaraná Antártica 2 litros 7,49. Antártica Latão Pequi com 12, cada sai por 3,79. Brahma Lata Pequi com 18, cada sai por 2,95. Visite a nova loja do Leme. Rede Economia. Economia é aqui. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. A Tupi está na Alexa. Para começar a ouvir a Tupi pelo seu dispositivo Alexa, você deve ativar desta forma. Pelo comando de voz, diga: Alexa, ativar a Skill Super Rádio Tupi. Este comando será apenas na primeira vez. A partir daí, não mais precisará utilizar a palavra skill. Basta dizer: Alexa, ouvir a Super Rádio Tupi. No FM, no aplicativo, no site, na Alexa. Ligue na Tupi, onde você estiver, da maneira que quiser. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. Estão abertas as inscrições para o concurso temporário do IBAMA e do INCRA. O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com 60 vagas de nível superior e salários de até R$ 9.800. As oportunidades são para áreas como biologia, direito, geografia, pedagogia, entre outras, com atuação no Rio de Janeiro e em Brasília. O edital prevê vagas imediatas e cadastro de reserva. Meu amigo, minha amiga, R$500 mil hoje ajudaria a resolver seu fim de ano? Pois fique sabendo que com apenas R$2 você pode concorrer a R$500 mil. E o meu amigo Andrade vai explicar como isso é possível. Alô, Andrade! Vou falar uma coisa pra você, Heleno. 500 mil dá pra resolver o final de ano, mas pra isso você de casa precisa investir apenas R$2. E investindo R$2 no site fazuncap.com, você concorre a 500 mil reais. R$2 é o título pra você concorrer a 500 mil reais. Então, acesse agora fazuncap.com, Heleno. Bom, dá pra resolver todas as contas e ainda passar o fim de ano naquela mordomia junto com sua família. Imagine só você investir apenas R$2 e faturar 500 mil reais. Acesse agora fazuncap.com e aproveite. E lembrando que com apenas R$2, além de concorrer a R$500 mil, você ainda concorre a Pix de R$5 mil e sorteios de 15, 20 e 30 mil reais. Tá barato demais. A gente sabe que com R$2 hoje em dia não dá nem para beber um café, né? Quanto mais títulos você comprar, mais chances tem de ganhar, não é isso, Andrade? Pois é, Heleno. Entra no seu banco agora. Se você tiver 10, 20, 30 reais sobrando lá, compra tudo em título. Quanto mais títulos você comprar, mais chances você tem de ganhar. Imagina que tá todas as suas contas esse ano e ainda sobrar uma grana para viajar com a família. É R$500 mil. Acesse agora fazuncap.com, Heleno. E olha que bacana, hein? Você vai estar concorrendo a 500 mil reais e ainda fazendo uma boa ação para o Hospital do Amor. Acesse agora e você pode salvar seu fim de ano. Fazuncap.com e boa sorte. Super Rádio Tupi. Entrevista. João Pedro Barrocas. Sidney e amigos do Jornal da Tupi, a atriz Isis Valverde viveu uma situação inacreditável durante 20 anos. Ela foi perseguida por um homem, era assediada, ameaçada nas redes sociais. Ele teria tentado se aproximar da atriz várias vezes, mostrando um comportamento extremamente obsessivo, até que um homem contratou um detetive particular para descobrir o telefone
e o endereço da artista, que por pouco não foi vítima de algo ainda pior. E ela casou mais ou menos recentemente, né? Que o cara não respeitava absolutamente nada, a nova família, onde ela ia, ele ia atrás. Ele tentou falar com ela no trabalho dela, tentou falar com ela em externas, em gravações, na rua, no shopping. Importunava mesmo, uma loucura, ia atrás dela, cismou, né? Que era alguma apaixonado, coisa. Né? Apaixonado, só ele tá apaixonado, né? Mas ela nem conhece o cara. É impressionante. E ele foi preso, Sidney, por agentes da DAS, a Delegacia Anti-Sequestro, dentro do condomínio do artista, na zona sudoeste do Rio. O Cristiano Rodrigues Kellerman, de 43 anos, ele vai responder por stalking, que é o crime de perseguição. Mas ele estava numa cadeira de rodas porque ele realmente não tem capacidade de deslocamento ou porque ele está com algum problema? Isso tudo vai ser verificado direitinho, Sidney. Isso aí ele vai ter que explicar. Não tem certeza, tá tudo isso sendo investigado. E esse não é um caso isolado, não. O ator Marcos Pitombo revelou que também está sofrendo perseguição há mais de um ano. Ele afirma que essa pessoa que o persegue e ameaça ele até nos teatros onde ele se apresenta, ele já registrou o boletim de ocorrência na delegacia, conseguiu medida protetiva, mas infelizmente continua perseguido. Então, para falar sobre essa nova modalidade de crime, digamos assim, a gente convidou o advogado criminalista Carlos Eduardo Rebelo, professor de Direito Penal do IBMEC RJ e doutor em Direito Penal pela UERJ. Boa noite, doutor. Boa noite, São Pedro. Boa noite, Sidney. Boa noite. Falar com vocês. Doutor, essa lei é uma lei muito nova ainda, né? O que é? Como se define exatamente o crime de stalking? Esse crime de stalking ele foi criado apenas em 2021, né? Embora essa conduta não fosse regularmente nova, né? Mas ela só em 2021 que passou a integrar o Código Penal. E ele se caracteriza justamente por isso, né? Porque ele é aquilo que a gente chama de crime contra a liberdade individual, né? Ou seja, a pessoa que está sofrendo esse crime, ela sofre uma série de limitações no seu ir e vir, né? Ela passa a ter receio de se deslocar. Então, a redação do artigo fala em ameaça à integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção, enfim, tudo isso traz esse transtorno para a pessoa, né? Daí a liberdade dela ficar cerceada com isso. Agora, essa perseguição não é só virtual, né? Pode ser presencial ou virtual, tanto faz. Exato. A questão da perseguição virtual, ela tem se tornado muito comum, né? Até mesmo recentemente, uma pessoa da minha família, até que tem muita atuação na rede social, ela me relatou que passou a ser perseguida por uma pessoa que mandava mensagens e é muito comum até que essas pessoas desenvolvam um relacionamento afetivo, imaginário, né? De imaginar que tem um relacionamento, e quando você para de responder qualquer mensagem, a pessoa acha que você está terminando com ela, uma mensagem que você manda, ela entende que a mensagem é para ela. Então, realmente, as redes sociais hoje estão criando esse nível, essa nova modalidade, né? Mas o stalking presencial é muito mais intimidatório, muito mais assustador do que o virtual, né? E o número de casos vem crescendo, doutor? Esse crime ele vem crescendo, é proporcional a essa exposição massiva que as pessoas têm feito nas redes sociais, né? Os perfis de Instagram, de Facebook, essas redes sociais hoje têm tido muita capilaridade, as pessoas passam a ser muito assistidas e essa proximidade faz com que você se torne acessível a esse tipo de perseguidor, né? Esse tipo de stalker, que é muito desagradável essa situação realmente. Esse ambiente virtual, né, ou seja, as redes sociais são, né, ambientes mais comuns para esse tipo de crime, então, né, porque existe uma proximidade, né? Antigamente não existia essa possibilidade. Exato. E tem um ponto que eu queria destacar, que esse crime que foi criado em 2021, ele é o que a gente chama de crime de menor potencial ofensivo, né? Porque ele tem pena máxima até 2 anos. Então, do ponto de vista prático, esse cara, por exemplo, que perseguiu aí a Isis Valverde por tanto tempo, né? Quase 20 anos aí perseguindo e tal, ele respondendo por esse crime, eu me arrisco a dizer que ele sequer fica preso, né? Porque a pena, ela não justifica o encarceramento, né? Justamente por ser uma pena muito branda, que pode perfeitamente ser substituída por outras penas, né? Pena restritiva de direitos. Então, esse é um ponto que a gente precisa, como sociedade, voltar a nossa atenção também, porque esse crime ele pode ter uma escalada e chegar, né, até mesmo a atos atentatórios contra a vida, porque, por exemplo, esse cara da Isis Valverde, o que ele podia fazer com ela, né, se ele não se sentisse atendido na demanda por ele pretendido, ele podia até atentar contra a vida dela.
Doutor Carlos, se não acontecer nada como o senhor presume que possa acontecer, ou uma punição leve, ou que seja algo em primeiro momento, ele sendo primário, e ele voltar a praticar, ser reincidente, o que acontece? Eu acredito que possa ser aplicado no caso dela uma analogia com a Lei Maria da Penha, apesar de não haver nenhum relacionamento afetivo entre eles, mas se estabeleça uma medida protetiva para que esse sujeito não se aproxime dela, né? E aí a gente passa a ter algumas limitações maiores, porque aí já passa a ser um crime com uma pena maior, esse descumprimento de medida protetiva e tal. Então existem caminhos que podem ser seguidos aí por analogia à questão da Maria da Penha para proteger, no caso, a Isis. Mas outros casos que não tenham essa repercussão, como teve o caso da Isis, realmente é preocupante, porque essas pessoas podem ser levadas para a delegacia, elas saem pagando eventualmente uma fiança que pode ser arbitrada pelo próprio delegado e elas podem fazer de novo. Então a gente precisa, como sociedade, refletir sobre esse crime, sobre a gravidade, porque, como o Barrocas falou, está crescendo muito o número de casos de stalking, né? Por falar em número de casos, doutor Sidney e amigos do Jornal da Tupi, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública afirma que o Brasil registrou em 2023 77.083 casos de perseguições, a maioria contra mulheres, um aumento de 34,5% do número de casos em relação a 2022, o que corresponde em média aí uma ocorrência a cada quase 7 minutos, é muita coisa, né? Isso aí também por conta dessa pena branda, né, doutor? Exatamente. Então acho que a gente precisa rever essa questão, não que eu acredite que a majorar a pena seja uma saída necessariamente, porque isso, né, eu costumo dizer que o criminoso não consulta o Código Penal antes de cometer a conduta criminosa como se fosse um cardápio de restaurante, né? De qualquer forma, isso tende a pelo menos manter esses perseguidores afastados das ruas por mais tempo. Acho que isso é um fator que a gente precisa refletir, sim. Mas é necessário mesmo, e o Poder Legislativo precisa voltar a tratar da matéria, porque imagine, doutor, estamos falando de 20 anos, vamos imaginar que não seja tanto tempo, um mês, né? Um mês você sabendo que alguém pode estar na sua portaria e não está. Você vai à padaria, ele pode estar lá na padaria. Aí ele também não está. Aí você vai até o centro da cidade, fazer uma compra, fica com medo, olha para um lado, para o outro, também não está. Aí você dá uma certa tranquilidade, vai no estacionamento pegar seu carro, o cara está lá. Então, quer dizer, esse temor psicológico, a pessoa fica convivendo de estar sendo perseguida, pode trazer efeitos daninhos complexos, né? A pessoa pode estar com uma criança e o camarada aparecer diante dela e tudo pode acontecer. Eu quero um beijo agora, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou te levar em casa, você não vai sair do seu carro e pega a criança, puxa para cá, diz que vai levar a criança. Pode acontecer, tudo isso esse é um cenário possível, né? Isso não está certo, não está justo que o camarada vá lá, faz um registro policial e ele volta para casa. Não parece ponderado isso, né? É isso. Crise de ansiedade, né? Depressão, síndrome do pânico, são vários sintomas aí que a pessoa pode ter. E o que a vítima deve fazer, doutor? Se estiver sendo perseguida, o que ela deve fazer? Bom, a primeira coisa, obviamente, é proteger a própria segurança, né? Tentar se proteger, mas procurar as autoridades, procurar a polícia, fazer registro de ocorrência e pedir que sejam adotadas essas medidas por analogia, aí, medidas protetivas, para poder restringir, até mesmo poder fazer com que essa pessoa responda por um crime mais gravoso, caso descumpra, né, essa eventual protetiva a ser decretada. E que a polícia seja sensível, né, principalmente quando for uma mulher, né, porque nem sempre é possível ir numa delegacia da mulher, que haja esse tipo de respeito, compreensão, porque é muito ruim tudo isso, é desagradável, é criminoso. O Carlos Eduardo Rebelo, nosso convidado, professor de Direito Penal do IBMEC Rio de Janeiro. Então, Carlos Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, viu? Eu que agradeço, Sidney. Um grande abraço, boa noite a todos, um abraço para nós. Antes de ir para o intervalo, eu queria agradecer aqui a família do Cauã. O Cauã e todo mundo está ouvindo aqui o Jornal da Tupi. Obrigado, viu, Cauã? Está lá no litoral gaúcho, na cidade de Rio Grande, uma cidade histórica, portuária. Família inteira ouve a gente lá no Rio Grande do Sul. Eu conheço a sua cidade, viu, Cauã e família? Eu conheço aí Rio Grande. Eu tenho um carinho pelo Rio Grande do Sul absurdo, né? Um povo muito bacana, nos acompanha aqui. E não é só lá não, nós temos na região Nordeste também uma audiência muito importante. Outro dia mesmo, mais uma vez, na Paraíba, nós recebemos também mensagens carinhosas. Estamos ouvindo, estamos acompanhando. Isso é uma felicidade para nós. 19h11. Sabe o que vem antes da chuva? A impermeabilização. Com Vedaprem Parede, a borracha líquida 6 em 1 da Vedacity.
Com ela, você protege a fachada contra fissuras e infiltrações, dá acabamento na cor que quiser e com conforto térmico. Precisa de uma pintura impermeável para interior e exterior? Pensando bem, Vedaprem. Vedacity, paz para toda a obra. No Rio, a calçada é muito mais do que passagem, é filosofia de vida. A Calas Mídia OOH está presente nas ruas e calçadas da cidade maravilhosa, com mais de 350 placas de rua digitais estrategicamente distribuídas. Levamos sua marca a todos os cariocas. Leve sua marca para as ruas da cidade maravilhosa. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar em movimento com o seu consumidor. Calas Mídia OOH, em movimento com você. Meu Pet, meu amigo, com Carla De Lucas e Luciano Guerreiro. Luciano Guerreiro, nosso ouvinte Márcia Lima de São João de Meriti, resgatou um gatinho na rua com muitas feridas e disseram que é esporotricose. Assustada, ela quer saber se essa doença é contagiosa. Carla de Lucas e Márcia, a espóreo é uma infecção causada por um fungo comum na terra. O gatinho está mais sujeito a pegar a doença porque ele tem mania de enterrar as fezes. Se a terra estiver contaminada, o fungo fica nas unhas dele e ao coçar, passa para ele e abre feridas. A espóreo é contagiosa, sim, através de arranhões e mordidas, mas tem tratamento e o gatinho pode ficar curado. Você quer saber mais sobre os animais? Quer tirar dúvidas? Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Carla de Lucas da Rádio, Carla com K e... Luciano Guerreiro.oficial. Segue a gente lá e não esqueça. Animal não é brinquedo, não. Meu Pet, meu amigo, com Carla De Lucas e Luciano Guerreiro. Previsão do tempo. Hoje à noite há possibilidade de chuva isolada, de fraca a moderada. Amanhã, sexta-feira, a previsão é de chuva a qualquer momento do dia e da noite. Em alguns momentos, até ventos moderados. A temperatura continua amena, mínima prevista de 18 graus. A máxima não deve passar dos 27 no município do Rio. As tiras Oncol Plus são ideais para monitoramento prático e preciso da glicemia. Controle sua diabetes com facilidade e precisão, mantendo sua saúde em dia com Oncol Plus. As tiras confiáveis que já venderam mais de 1 bilhão de unidades no Brasil. E sabe onde comprar Oncol Plus com o menor preço? No Super Saudável Shopping. Isso mesmo, acesse supersaudávelshoping.com.br e compre agora. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem. O melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Isabelle Benito, diz aí. O Natal Real chegou. De 15 a 31 de dezembro, você assina Real Pax e ganha um presente para usar por um ano. Ligue 0800 703 0236 e contrate agora. Serão 2 opções para você escolher uma. Planos a partir de R$1,50, sem taxa de adesão e sem limite de idade. Sorteio mensal de até R$30 mil em dinheiro. Telemedicina e clube de vantagens. Aproveite. Real Pax. Gente cuidando de gente. Dezembro chegou de mansinho, a casa se iluminou, a família reunida e aquele sorriso se espalhou. Oi, vem de buona, sente essa emoção no peito, mesa cheia, qualidade, é pura satisfação, viu? Alegria todo dia, só se for de buona. Vem de Buona e leve para casa camarão, peixe e muito sabor para uma festa linda. As melhores ofertas de pescado para um Natal inesquecível? Vem de Buona. Você está ouvindo Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende.
Quer um kit com 1,8 kg de bolinho com bacalhau saborear? De segunda a sexta vamos premiar um ouvinte com os bolinhos de bacalhau saborear. Mande um áudio para o WhatsApp 980 18 88 86 e fale por que seu Natal merece o sabor dos bolinhos de bacalhau saborear. E a ganhadora de hoje é Miriam de Bom Sucesso. Parabéns, Miriam. Final de telefone 9961. Sou a Miriam de Bom Sucesso. Mereço ganhar os bolinhos de bacalhau da Saborear, porque eles são crocantes por fora e macio por dentro. É uma delícia. Feliz Natal para todos. Obrigada. Fique ligado que a equipe de promoção irá entrar em contato. A retirada será apenas no dia 22 de dezembro, na Rádio Tupi, entre 10 e 16 horas. Saborear. Quem prova, não. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e segue no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. De segunda a sábado, meio-dia, o programa Patrulha da Cidade é um oferecimento de... OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. 1919. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Com a Álamo tudo dá certo. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Proteção contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Chame no 4.939. Calas Mídia OOH, sua marca na jornada do consumidor brasileiro. Acesse calas.com.br e leve sua marca pelo Brasil. Calas Mídia OOH, em movimento com você. E tá precisando de uma consulta médica? Marque sua consulta rapidinho com o EG de Saúde. Baixou, marcou. Paulo Lage está de volta. Tô de volta sim, Sidney Rezende, agora para falar da zona norte da cidade, Avenida Ripelete. Um acidente entre carro e moto mais cedo chegou a ocupar uma faixa na altura da estação Maracanã. Para quem passa no sentido Vila Isabel e região do Meier, complica ainda bastante. A saída do centro para a Grande Tijuca observa o reflexo chegando ainda pela Praça da Bandeira. Ruas Pará, Paraíba, Mares e Barros surgem como alternativa se o seu caminho é a região da Tijuca. Para o Meier, a Visconde de Niterói também serve de opção neste início de noite de quinta-feira. Quem está seguindo mais à frente, Boulevard 28 de Setembro. Dificuldades observam na altura da Rua Duque de Caxias e também na passagem pela Visconde de Abaeté, melhorando só mais à frente na chegada à Praça Barão de Drummond. O Colégio 01 é líder em aprovação. Nossos alunos conquistam as primeiras posições nos principais concursos militares e vestibulares. Seja 01 e faça sua história. Amanhã tem mais no Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Esporte. Alô, Sérgio Guimarães, as informações do Flu. Alô, Sidney, com delay. Com delay, assim Isso faz aí. parte do rádio também. Muito bem, duas informações rápidas, importantes. Renatinha pediu para no pique, então vamos no pique. Do Fluminense. Hoje oficialmente saiu no BID, Boletim Informativo Diário, a rescisão do monstro Thiago Silva. Que você deu em primeira mão ontem, muito obrigado, viu? Acabou, não tem mais Thiago Silva no Fluminense e o que a gente recebe da Europa é que o jogador pode ir para o Chelsea, para o PSG ou então para o Milan. Desculpa, hein? Desculpa, né? Qualquer um dos três serve, né? PSG campeão do mundo, em cima do Flamengo. O Chelsea, ele atuou lá de 2020 a 2024 e agora oficialmente surgiu também o Milan interessado na sua contratação. Que elegância, que profissional, que inspiração. Aos 41, outros, né? hein? Joga muito. Deixou uma mensagem agradecendo a todos, a imprensa, a família, especialmente a torcida, e amanhã tem posse no Fluminense. Mas se você ontem disse até que os filhos jogam futebol inglês, jogam, né? Chelsea, na base do Chelsea. Milan, então, né? Não vai aceitar o Milan, né? Mas qualquer coisa, né? Ali de Milão pra Londres, você pega aquele trem, tá rapidinho lá. Se jogou no Rio, né? Não tem um problema aqui de atraso, aquele negócio, se chover não tem trem, pô, lá é outra coisa, é outro nível. Tá, né? Muito bem, esse aí é o Sérgio Guimarães. Valeu, diga. Amanhã tem posse, Matheus Montenegro, novo presidente. Amanhã, Mário Bittencourt deixa o cargo, passa o bastão
para o Matheus Montenegro. E a informação que eu tenho, também trago agora de primeira no teu programa, que eles estão procurando um diretor de planejamento, ou seja, um nome pode até ser anunciado amanhã para fazer parte da diretoria de futebol. Sabe quem ocupava esse cargo? O grande ídolo do Barroca, Fred. Isso, ó, gostei, parabéns, Sérgio Guimarães, que a Renata pediu pra ser rápido, foi que nem o Luiz Penido, né? Foi assim, de foguete mesmo, obrigado, viu? 19h22, e agora as informações do Botafogo. Thiago Veras, boa noite. Boa noite, Sidney, vamos lá. Sorteado hoje... sorteados, né, os confrontos da pré-Libertadores. O Botafogo na segunda fase vai pegar um time da Bolívia. Tem sempre o complicador pela altitude, só que são 3 possibilidades. O The Strongest joga em La Paz, são 3.600 metros. O Nacional Potosí, na cidade de Potosí, 4.000 metros. E o Blooming joga em Santa Cruz de la Sierra, são 400 metros apenas, então é praticamente considerado o nível do mar. Em termos de evitar a altitude, seria um adversário mais acessível para o Botafogo nessa fase, o Blooming da Bolívia. Se passar para a terceira, e aí antes de entrar na fase de grupos, sairá o adversário do confronto entre Argentinos Júniors e um time do Equador, que pode ser o Barcelona de Guayaquil ou a LDU, que tirou o Botafogo nessa fase de oitavas de final da Copa Libertadores América. Então o sorteio para o Botafogo, tecnicamente falando, foi um sorteio mais pesado, porque você tem LDU, tem um time argentino e anteriormente tem um time da Bolívia. Jogar na altitude é sempre complicado. E o Rafael Guanais, técnico do Mirassol, interessa para o ano de 2026. Seria uma bela contratação, melhor do que ele tinha, sem dúvida alguma. Valeu, Sérgio Guimarães, muito obrigado, Thiago Veras. 19h23. Super Rádio Tupi. Estamos de volta com você que está acompanhando a rádio nesse momento. Me conta uma coisa, você tem hérnia de disco, bico de papagaio, sofre com essas dores. Você sabia que esse problema pode estar na sua postura? Ah, é, Felipe? É. Mas como que eu resolvo isso? Manolo tá aqui e vai contar pra gente, porque o que você tem pra falar vai ajudar as pessoas que estão passando por isso. É verdade, Felipe. Você sabe que às vezes a pessoa tem uma postura inadequada. Às vezes a pessoa senta errado. Às vezes a pessoa caminha errado. Ou até mesmo a pessoa no trabalho ali, aquela postura acaba lesionando uma das vértebras. E aí desenvolve hérnia de disco, bico de papagaio, aquela dor lombar. Isso vai prejudicando ainda mais. Se a pessoa tem um problema, às vezes ela senta de ladinho, Felipe, para não doer. Que aquela dor, aí ela fica quieta, paralisada. Use a nossa cinta Sarei. Ela vai corrigir a sua postura. Essa é a primeira coisa, correção de postura. E isso é muito importante, ajuda até a desinchar o corpo. Tem gente que fala assim, eu coloco a cinta, eu olho no espelho, parece que eu emagreci. Mas é porque a tua postura está correta. Ela diminui o inchaço. E isso é muito importante para quem tem retenção de líquido. Agora, o grande detalhe da cinta, Felipe, é o infravermelho longo. Você já ouviu falar do infravermelho longo? Já. O que é o infravermelho longo? Até para as pessoas que estão nos acompanhando. O infravermelho tem no controle remoto da TV. O sol emite esse infravermelho. Qual que é o papel da nossa cinta? O nosso infravermelho vai estar trabalhando de 4 a 6 horas por dia, fazendo um tratamento nas inflamações. Normalmente, o profissional da saúde usa muito esses infravermelho para acelerar o processo de cicatrização, melhorar a circulação sanguínea, diminuir as inflamações. Então você vai usar essa cinta, ele vai estar trabalhando, é um tratamento. Você vai estar fazendo um tratamento na região da dor, da lesão. É isso que a cinta faz. E o bacana é que o tecido dela ajuda também na circulação sanguínea, Felipe. O homem e a mulher podem usar, Manolo? Sim, o homem e a mulher, a dor não tem sexo. Então é importante o homem e a mulher usar. Inclusive, pessoas que querem ter corrigir a postura, pessoas que estão sofrendo com muita dor, às vezes uma artrite, uma artrose, use a nossa cinta Sarei. Ela é muito importante para manter a sua coluna correta e principalmente diminuir as inflamações. Faz aquela promoção especial, Manolo. Vamos fazer uma promoção para você conhecer a cinta. Você vai ligar agora 0800 787 4040. Você vai ganhar uma caixa de som JBL e um massageador elétrico profissional. E vai levar essa cinta também maravilhosa. Valeu, Manolo. Agora é com você. Ligue e aproveite. 0800 787 4040. Em vez de você ficar por aí, fica aqui, tá na melhor. Super Rádio.
Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Sidney Rezende, boa noite, grande amigo Mário José, morador do bairro Pian, Delfo Roxo. Sobre a resenha, eu não... só fui uma vez, né, visitar o museu, mas não gostei não. Não fiquei impressionado com nada não. Obrigado, Sidney, um Feliz Natal, um próspero ano novo a todos da mesa, em especial você, amigo. Boa noite, Sidney Rezende, boa noite toda a família Tupi, aqui é o José Tinguá, Nova Iguaçu. Aqui tá chovendo muito, Sidney, nesse momento, chovendo muito. Aqui tem a fazenda São Bernardino, aqui em Tinguá, que é do tempo dos escravos, por onde passava Dom Pedro, e a fazenda está abandonada. A única coisa que a prefeitura faz é cortar a grama em volta. A fazenda está abandonada. Aqui daria um museu bem legal. Só que a prefeitura não está providência, não faz nada. Um abraço aí. Barrocas. Olha, ele me lembrou, eu fui uma vez numa fazenda que era um museu no interior do Rio, mas não me lembro exatamente em qual região, que era a fazenda histórica da época dos escravos e tinha todo aquele... Era muito interessante, cara, muito interessante. Eu sei onde é, creio ser a mesma coisa, que eu fui e gostei muito. Foi em Vassouras. Exatamente. Onde havia uma espécie de uma peça de teatro que se passava nesse museu e você, por imersão, tinha a sensação que estava vivendo no século passado. E lá as pessoas tratavam disso. Inclusive alguém falou assim, não, eu vim de carro, aqui estacionei o carro. Aí a atriz falou assim, carro? Eu veio de charrete, né? Você deixou a charrete onde? Aí o cara sentiu que ele não estava entrando no clima, embora todo mundo estivesse. E era chama-se um brunch, né? Um lanche, todo mundo comia ali, você pagava pela taxa. Isso foi em Vassouras, a Casa da Era foi o lugar. Muito bacana. E tem locais que tem os instrumentos de tortura na época dos escravos, impressionante, cara. Impressionante. Horrível, imaginar que a gente passou por isso. É verdade. Mais participações. Boa noite, Sidney Rezende, boa noite a todos do Jornal da Tupi. Olha, na verdade, museu é muito bom de fazer uma visita. A gente conhecer coisas antigas, da antiguidade, que nós não realizamos ali no momento que não éramos nascidos ainda. Porém, olha, o Museu do Trem aqui na Estação do Engenho de Dentro é uma coisa muito linda e está aberto ao público sempre. E o Museu no Posto 6 do Exército Brasileiro também é uma loucura, para quem não conhece, ainda mais as crianças. Levo o meu neto lá e eles ficam encantados. Cláudio Guedes, de Comendador Soares, e parabéns aí mais uma vez pelo programa. Alô, Sidney Rezende, é o Hernando de Uberaba, falando aqui de novo, hein? Trabalho como motorista de caminhão, tô na estrada, Sidney. A beleza joia, né? E por aqui tá chovendo também. Vamos que vamos, Sidney. Eu já fui em museu, viu, Sidney? Já fui com a família, muito bacana. É uma terapia bacana, legal demais. Uma coisa que eu queria saber do Azedo, se ele puder me responder, o que vai virar desses devolução aí desse dinheiro desse aposentado que foi desviado aí? Será que vai ter algum respaldo aí disso aí pra nós? Ou será que isso aí vai virar pizza? Não vai não, não vai não. Outro abraço forte. Vamos colocar, viu, Renata Victor, amanhã pra gente conversar sobre isso, se o Azedo puder falar realmente. Senão nós podemos levantar direitinho como é que está essa história. Tem toda a razão nosso ouvinte. E agradeço muito a participação de todos aqui. Um não gostou, mas os demais curtiram nos museus que foram. E isso é muito bacana. Não significa que você não tenha gostado de um, que as outras viagens, outros passeios não sejam bacanas, não sejam legais, né? Vale prestigiar. E com isso fechamos essa edição aqui. O jornalista em reportagem especial, João Pedro Barrocas. Obrigado, Renata Victor na produção. Os comentaristas retornarão já brevemente aqui na semana que vem, e quero agradecer a sonoplastia do Wallace